No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito do café, uma bebida conhecida há séculos, utilizada no mundo inteiro, uma das bebidas mais apreciadas no mundo e que há defensores, há aqueles, inclusive dentro do mundo científico, do mundo médico, que consideram o café muito bom para a saúde e há aqueles que não consideram o café bom para a saúde. Nós vamos estar desmistificando algumas coisas, nós vamos estar conversando a respeito do café. Meu nome é Márcio Passo, sou médico, trabalho com a medicina integrativa e procuro semanalmente estar trazendo conteúdos novos para vocês, conteúdos que eu aplico no meu dia a dia, do consultório, tudo aquilo que há de mais moderno, de mais atual da medicina para vocês. Então vamos conversar a respeito do café. O café, como eu falei inicialmente, ele tem pontos positivos, ele traz benefícios e ele também traz malefícios. O café, que é uma substância extremamente rica, é uma substância rica em cálcio, então ele também melhora a questão da osteoporose. Ele ajuda no tratamento da osteoporose, melhorando o transporte de cálcio. O café ele melhora a constipação, ele é rico em magnésio, magnésio que também é importante para a constipação, também é importante para a saúde cerebral, também é importante para o sono. Ele é rico em flavonoides, flavonoides que têm uma ação antioxidante. Então a gente vai conversar a respeito de todas essas características do café, começando pelos benefícios do café. Então, como eu expliquei, o café ele é rico em cálcio, ele é rico em magnésio, ele é rico em flavonoides, que tem ação antioxidante, ele é rico em xantinas, a própria cafeína é uma xantina que ela pode ser muito utilizada no processo do emagrecimento, melhorando o metabolismo, tendo um efeito termogênico, por isso que o café ele acaba acelerando um pouco a frequência cardíaca, por isso que muitas vezes o paciente toma café e sente uma maior sudorese, sente uma maior sensação de calor, porque ele tem esse efeito termogênico, que é um aliado. Então muitas pessoas que, por exemplo, muitos pré-treinos em que o pessoal utiliza para treinar são à base de cafeína, isso melhora a disposição, isso melhora o gás, o indivíduo ele consegue treinar de forma mais intensa por esse efeito da cafeína, uma xantina presente no café. Então quais são os grandes benefícios do café? Eu estarei elencando esses benefícios aqui do café. Então o café ele auxilia no emagrecimento, ele ajuda no emagrecimento na medida em que ele melhora o metabolismo, na medida que ele aumenta a termogênese, ele inclusive estimula a liberação de epinefrina. A epinefrina é um hormônio que está muito ligado ao metabolismo, que está muito ligado à taquicardia, então ele acelera o metabolismo. E o café pode ser utilizado com esse objetivo, inclusive, como expliquei, alguns pré-treinos têm na sua composição café, por esse benefício. Um ponto também interessante do café é no tratamento da dor. Doutor, o café ajuda no tratamento da dor? Também ajuda no tratamento da dor. Há trabalhos mostrando que o café ele consegue bloquear as vias nociceptivas. As vias nociceptivas, os receptores nociceptivos são receptores ligados à sinalização da dor. A sinalização da dor do sistema nervoso central. Inclusive, há muitas marcas de analgésicos que vocês podem estar observando na farmácia, cuja composição é cafeína com paracetamol, cafeína com codeína, cafeína com dipirona, pelo efeito analgésico do café. Então o café também é um aliado, principalmente a substância cafeína. Lembrando que a principal substância do café é a cafeína. Então vou deixar aqui em cima, vai parecer um pouco pequeno, mas a principal substância do café, a principal xantina presente no café é a cafeína, que tem esse efeito termogênico. Então ele também pode ser utilizado no tratamento da dor. Ele também é muito importante para o tratamento da constipação. Então, paciente que tem dificuldade de defecar, paciente que não consegue ir ao banheiro com frequência, paciente que tem dificuldade de ter as suas dejeções de forma apropriada e, consequentemente, o paciente acaba tendo desconforto abdominal, o paciente acaba tendo mais gases, o café pode ser um aliado. A cafeína, ela ativa o reflexo gastrocólico, ela melhora o peristaltismo intestinal, então o intestino do indivíduo acaba trabalhando melhor, facilitando a formação do bolo fecal e essa eliminação das fezes, que é fundamental para a saúde. O indivíduo ele tem que fazer a sua digestão, ele tem que se alimentar, essa digestão ela tem que ser muito bem feita e tem que haver a sua devida eliminação dentro do período adequado. E o café pode ser utilizado também com esse intuito, com esse objetivo. Há trabalhos também mostrando que o café ele pode ter um efeito diminuindo a mortalidade. Então o café também pode ajudar a diminuir a mortalidade.
Agora, é importante entender que os trabalhos que mostram essa diminuição da mortalidade, eles avaliam a utilização de 3 a no máximo 4 xícaras por dia de café. Então é importante entender que o café ele tem o seu efeito positivo, ele de fato tem o seu ponto positivo. Daqui a pouco vamos falar dos pontos negativos do café, mas ele também tem trabalhos mostrando que ele pode diminuir a mortalidade dentro de um consumo adequado. Então, uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos, você que está me acompanhando, que está sempre assistindo aos vídeos, observe que eu sempre falo do equilíbrio. Então, o café ele pode ajudar no emagrecimento, ele pode ajudar a melhorar o seu treino de atividade física, seu treino de musculação, seu esporte, sua atividade física, ele pode melhorar o seu intestino, ele pode melhorar também a sua saúde cardiovascular, mas entenda que dentro de um equilíbrio. Então, os trabalhos que mostram a diminuição da mortalidade pelo consumo do café associam o consumo de 3 a 4 xícaras por dia. Então, aqueles indivíduos que consomem muitas xícaras, eles perdem esse benefício, que seria a diminuição da mortalidade. E os malefícios? Quais são os malefícios do café? Quais são os pontos negativos do café? Então, como eu falei, o café ele aumenta a liberação de epinefrina, que é a adrenalina. Então, o indivíduo, quando ele toma muito café, ele fica mais adrenérgico, consequentemente, ele tem um aumento da taquicardia, ele tem um aumento da pressão arterial, ele tem um aumento da termogênese. Dentro de um equilíbrio, isso vai ajudar no indivíduo que quer emagrecer. O indivíduo que deseja emagrecer utilizando o café de forma apropriada, ele vai conseguir render mais, ele vai conseguir aumentar o tempo de atividade física, ele vai conseguir aumentar a intensidade da prática da atividade física, mas no indivíduo que sofre de ansiedade, no indivíduo que sofre com depressão, muitas vezes o indivíduo que já está adrenérgico, o indivíduo que ele já tem um aumento do cortisol, ele já tem uma liberação aumentada de adrenalina por conta da ansiedade, por conta da depressão, o alto consumo de café pode piorar a crise de ansiedade. Ele ficando mais adrenérgico, ele tendo uma maior taquicardia, ele pode ter uma sensação de morte, ele pode ter uma sensação de que está tendo um infarto, de que está tendo alguma doença cardiovascular, por um efeito colateral do alto consumo de café. Então o café ele é muito bom. Pacientes que sofrem com ansiedade, eu não recomendo o consumo de café. Inclusive há um vídeo aqui no canal, podem seguir o link, que eu já falo, tem um vídeo em que eu falo a respeito da ansiedade. Ansiedade que tem uma causa hormonal, tem uma causa metabólica, e é por conta dessa causa metabólica, então no vídeo eu falo do cortisol, eu falo da adrenalina, e aqui eu reafirmo esse efeito, que o café vai piorar isso na medida em que ele vai aumentar essa liberação de adrenalina. Então entendam que essa liberação de adrenalina ela pode ter um lado positivo naquele indivíduo que é atleta, naquele indivíduo que não sofre com ansiedade, naquele indivíduo que deseja ter um melhor rendimento físico, naquele indivíduo que deseja emagrecer. Se ele utilizar o café dentro de um equilíbrio, o café vai ajudá-lo no processo. Mas esse mesmo café no indivíduo que sofre com ansiedade, no indivíduo que sofre com depressão, vai ter um efeito ruim. Então é importante entender que o lado positivo e o lado negativo podem se confundir de certa forma. Então é importante entender que cada caso deve ser avaliado individualmente e sempre com equilíbrio. Ou seja, o paciente que toma muito café, ele vai desenvolver um quadro de tolerância. Ele vai evoluir com um quadro de tolerância. O que significa essa tolerância ao medicamento? Para de fazer efeito. Então, o indivíduo que toma inicialmente 2, 3 xícaras de café encontra-se adrenérgico, ele tem um aumento da frequência cardíaca, ele tem um aumento da atenção, ele tem uma maior disposição pelo consumo do café, isso o faz estudar mais, isso o faz ter um rendimento físico melhor, mas na medida em que ele vai tomando café nessa proporção demasiada sempre, começa a parar de fazer efeito. Consequentemente, o indivíduo ele começa a buscar doses maiores. Então, se antes ele conseguia ter um efeito bacana com 2 xícaras, com 1 xícara, ele aumenta para 3, ele aumenta para 4 e vai aumentando. Consequentemente, vai aumentando também os efeitos colaterais. Então, a tolerância também é um efeito colateral do alto consumo de café. Todas aquelas pessoas que tomarem muito café de forma demasiada, de forma exagerada, vão desenvolver um quadro de tolerância. Pacientes que sofrem com ansiedade também não devem tomar café. Outro ponto também é a gastrite. Paciente que sofre com gastrite, paciente que sofre com
refluxo gastrointestinal, paciente que sofre com úlcera gástrica também deve evitar o café. O café, a cafeína, ela é um irritante gástrico. Então, ela aumenta o processo inflamatório ao nível do estômago. Então, se o paciente ele já sofre com uma gastrite, o paciente já sente dores ao se alimentar, o paciente já faz uso de tratamento, já faz acompanhamento com gastro e já sofre com a gastrite, se ele consumir café, ele vai ter uma piora dessas dores. Então, o consumo do café deve ser evitado nos indivíduos que têm gastrite ou, pelo menos, diminuído o seu consumo. Outro ponto negativo do café é o sono. Paciente que toma muito café, o sono ele pode ficar prejudicado. Então, paciente que toma muito café, principalmente à noite, por conta de todas essas alterações hormonais que eu falei, metabólicas, adrenérgicas, também vai ter uma dificuldade de dormir. Então, se você já tem dificuldade de dormir, se você já sofre com insônia, não consegue ter um sono adequado, o sono que, como eu já falei em vídeos anteriores aqui no YouTube, o sono é fundamental para o organismo, é fundamental para o bom funcionamento do organismo, você vai ter dificuldade de dormir também se houver o consumo do café. E um ponto interessante que também é importante destacar é a gravidez. A grávida deve ter muito cuidado ao tomar café, já que a cafeína presente no café atravessa a barreira placentária. Então, a grávida ela não está proibida de tomar café, a grávida gestante ela pode tomar café, mas sabendo que a cafeína atravessa a barreira placentária e pode chegar até o feto. Então, se a grávida gestante ela toma muito café, isso também pode ser ruim. Entraria como um ponto negativo do café o fato dele atravessar a barreira placentária e poder atingir o feto. Então, resumindo, o café ele tem pontos positivos, ele tem pontos negativos. Cada caso deve ser avaliado individualmente. Eu particularmente gosto muito de café. Sempre recomendo café sem açúcar. É importante que o café seja consumido sem açúcar, uma vez que o açúcar ele é inflamatório, uma vez que o açúcar ele aumenta o quadro de resistência à insulina, ele está ligado à obesidade, e não adianta, você perderia todos os benefícios citados, perderia os benefícios da saúde cardiovascular, diminuição da mortalidade, melhora do metabolismo, emagrecimento, na medida em que você consumir o café com açúcar. Então eu recomendo o café a priori, a grosso modo, não recomendo café para gestante pelo fato de atravessar a barreira placentária. Cada caso deve ser avaliado individualmente, mas com moderação é uma excelente bebida desde que consumida sem açúcar ou no máximo com estévia ou xilitol para adoçar. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Dúvidas, comentários podem colocar aqui que faço questão de responder a todos, e semanalmente um vídeo novo. Se não me segue, aproveita, se inscreve no canal que tem sempre vídeos novos, aproveita e marca o sininho para sempre receber as notificações quando os vídeos forem lançados. Até o próximo vídeo. Tchau!